Estoura Nadir vê presidente no inferno. Fala pessoal, que é o Gabs Conceição e bora reagir a esse vídeo. Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus, eu quero, glória a Deus, falar com vocês, pedindo perdão, né? Em primeiro lugar, quero pedir perdão pela minha ausência, né? Porque desde que nós fundamos os dois templos, a gente tá sem tempo, tá numa... Que Deus abençoe, meu Deus, enquanto viver. Não confieis em príncipe, nem por abre os olhos dos céus, de geração em geração, atrás de Bolsonaro. É que esse povo aí que está encarcerado, geração louvai ao Senhor. Estoura Nadir diz que viu presidente no inferno. Fala pessoal, que é o Gabs Conceição e bora reagir a esse vídeo. Então, amados, a primeira visão que Deus me deu é que esse povo aí que está encarcerado do 8 de janeiro, né, é por causa da idolatria ao homem, que foram idólatras de Bolsonaro. Por causa disso, Deus permitiu, mas o Senhor vai soltar, como está escrito aqui no verso 7, o que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. Glória a Deus. Ele vai soltar esse povo muito em breve. Aqui ela tá falando do povo que foi preso, né? Porque o Lula venceu, então a população invadiu lá o Planalto e queria tomar toda a força, queria as Forças Armadas e não aconteceu. Eles foram presos, né? Ele permitiu por causa da idolatria nesse país. Muitos são idólatras de político e da política. Põe a esperança em homens que estão prestes a morrer, a sair da terra. E são frustrados, com certeza. E o Senhor mostrava uma visão com o presidente dessa república, que ele morria. E Deus abriu um telão assim e me mostrava o inferno. Eu não fui arrebatada. Foi um telão que Deus abriu na minha frente e me mostrou ele descendo aos abismos eternos. Chegava lá no inferno, Satanás estava à espera dele e ele chegava com um pedaço de papel e uma caneta. Em seguida, né? Chegava o Bolsonaro, com os olhos cheios de sangue, aqui na cabeça saindo sangue, passando pela orelha dele, indo pingando no ombro. Assim, ela tá falando que ela viu o Lula no inferno, nisso apareceu o diabo com papel, depois apareceu o ex-presidente Bolsonaro com os olhos cheios de sangue. Vamos lá ver até onde vai essa visão. E ali eu não vi para que lado ele ia para o inferno, eu não vi tortura do Bolsonaro. Ele chegava ali, eu dizia para Deus assim, ele também aqui no inferno? Aí o Senhor disse que ele nunca entregou o seu coração verdadeiramente a Deus. Ele nunca fez a confissão sincera, aceitando Jesus como seu Salvador. Ele não fez de coração nas igrejas por onde ele passou. Ele não é crente em Jesus Cristo. Então, assim, segundo a visão dela, ela no inferno viu o Bolsonaro também. Ela falou, oxe, mas o Bolsonaro também no inferno? Então, na visão dela, né, Jesus falava para ela, olha, ele não me aceitou de todo o coração, ele não foi sincero, por mais que ele tenha passado nas igrejas, ele nunca se entregou a mim, né, segundo a visão da pastora Nadir. Isso o Senhor me disse. E ele ia parar no inferno. Isso eles estão aqui ainda em vida e as suas almas fulguram no inferno. E o Senhor me deu essa visão desse presidente. E ali ele chegava e chamava Satanás de cara. Dizia assim, ó cara, eu fiz mais do que todos os outros presidentes que já houve nesse país.
Então Satanás pegava uma caneta metalizada de 1,5 metros a 2, como uma vara comprida, e cravava nas costas desse presidente. E ali jogava ele a uns 50 metros ou mais de distância. Jogava assim com ele cravado naquilo. E ali ele voltava como um imã para onde estava Satã. Pegava a caneta e dizia: ó, cara, olha aqui as canetadas que eu dei. Mostrando um papel e a caneta. O diabo não tem misericórdia de ninguém, irmãos. Ele está ali para judiar das almas, para torturar. E ali ele pegou de novo, fez a mesma coisa, e dessa vez eu senti a agonia. O Senhor fez com que eu sentisse nas minhas costas a agonia, a angústia que ele sentia, esse presidente. A tortura que ele estava sofrendo, eu pude sentir a agonia dela, e foi terrível. Foi terrível. E ali eu ficava procurando aonde tinha ido Bolsonaro lá dentro do inferno, mas eu não achava mais. E ali a visão terminava dessa maneira. E o Senhor falou que eu podia gravar e pedir aos irmãos queridos, à igreja que me ouve, que nós nos unamos em oração, para Ele nos dar uma vida melhor nessa pátria. Glória a Deus. O que o Senhor está pretendendo fazer no nosso Brasil, né? Nos dá uma pátria melhor pelo poder da oração. Então, voltando lá à parte da visão, né? Só para encerrar. Então, ela foi lá no inferno, viu o presidente, né? Entende-se que seja o atual presidente, e nesse inferno também estava o Bolsonaro, e ela procurou o Bolsonaro e ela não encontrou, né? Onde que ele estava sendo torturado. Mas esse atual presidente estava sendo torturado e com uma espécie de vara nas costas, e ela sentiu a dor desse presidente, sentiu o sofrimento dele e encerrou essa visão. Se nós né, nos importar com isto, acreditar nisto, glória a Deus, que o Senhor pediu a oração de todo o povo cristão brasileiro. Vocês que me ouvem, vamos orar. Antes de eu falar o resto, aqui está também conosco a nossa irmã missionária Cristina, que vai falar também sobre... a irmã vai falar já já sobre algumas coisas que bate com a visão que Deus me deu, que entra em concordância com essa oração que Deus falou comigo, depois que eu tive essa visão desse presidente no inferno e do Bolsonaro. E aí eu tô orando já para Deus nos dar um presidente tipo Bukele lá de El Salvador, porque aquele resolveu o problema do país dele, né? Então eu tô pedindo a Deus que suscite um assim, que levante um assim, se for da vontade dele, porque Deus, ele não faz essas coisas se o povo não clamar, né? Se o povo não clamar, por isso, não se importar com isso, o Senhor também deixa o povo viver como quer. E deixa a pátria andar por aí na mão desses malfeitores, desses partidos das trevas, que é das trevas mesmo. E ali o Senhor dizia que queria fazer isto, mas a igreja, os cristãos, tinham que orar. Não é? Também eu quero dar uma visão que eu tive. Então, na visão dela, né, Deus falando, olha, eu quero dar um presidente honesto, um presidente que faça a população crescer, que faça o meu povo crescer, mas os crentes têm que orar, têm que estar em oração, né? Isso foi o que o Senhor falou para ela nessa visão. Eu não sei se foi arrebatamento de sentido, me pareceu que não foi um sonho. Para mim foi um arrebatamento de sentido. Deus me levava no Irã. E eu vi o líder do povo lá. Os crimes deles são terríveis. E vai acontecer algo terrível no Irã,
Mas Deus, amados, não me deu detalhe do que seja, como me deu do Líbano, está aí se cumprindo o que o Senhor falou ano passado. Em outubro do ano passado ele me usou, tá aí os vídeos no nosso canal. E está se cumprindo que o Líbano ia sofrer muito. A mão de Deus ia pesar terrivelmente no Líbano. Está acontecendo. No Irã também ele mostrou que a mão dele vai pesar muito no Irã. E esse líder, ele está doente, eu via ele doente nesta visão, né? E via as maldades dele. Ele matava 2 soldados, só porque os 2 soldados não traziam boas notícias. Aqui ela já tá falando de uma outra visão que ela teve, né? Ela não sabe se foi arrebatada ou se foi uma visão mesmo, mas ela diz que lá no Irã, né, Deus vai pesar a mão, vai acontecer alguma coisa lá e a gente volta aqui, né, e ver se cumpriu, se não. Eles não puderam resolver lá uma situação que ele ordenou. E ele pegou uma coisa semelhante a uma espada, era semelhante a uma espada, e cortava do coração abaixo desses 2 soldados. E eles caíam no chão agonizando. Eu fiquei horrorizada. E o Senhor, eu falei com o Senhor, Senhor, mas só por isso, por eles não trazerem boa notícia. E o Senhor disse que sim. Que no Irã se matava por qualquer coisa sob a ordem deste homem que está lá dirigindo a nação. E ele queimava incenso ao Deus dele, que não ficava claro para mim, ou aos deuses dele. E ele queria que todo mundo pensasse como ele, vivesse como ele. E ele tirava a liberdade do povo. E queria que todos tivessem uma religião. Provavelmente a dele. E ali ele mandava 2 jovens que não tinham religião. Ele mandava que aqueles 2 jovens tivessem um sinal na cabeça. E vinha alguém com um objeto cortante e cortava do lado, assim, da cabeça daquele jovem, sem anestesia. Dava os pontos sem anestesia. Era um corte, assim, de uns 10 centímetros na cabeça do lado, para sinalizar. Para ficar a cicatriz sinalizando que aquele jovem não era de acordo com o governo, não tinha religião. E eles choravam copiosamente. Eram 2 jovens de 17 a 18 anos. Ela tá falando que são 2 jovens, né, que na visão dela, que esse ditador pegou esses 2 jovens e como esses 2 jovens não queriam servir o Deus dele, não queria seguir as regras que ele queria que esses jovens seguissem, então esses jovens foram marcados na cabeça para falar, ó, quem não é de acordo do jeito que eu gostaria, quem não pensa como eu gostaria que pensasse, vai ser marcado igual esses jovens. Por aí. E esses jovens estavam procurando emprego, procurando viver a vida deles. E eles foram, né, achados culpados por não ter uma religião e sofreram essa pena. Dada era ordenada por esse líder do Irã, que fazia isso com eles. E outros tipos de coisas que não é lícito dizer aqui também. Né? Qualquer coisa que não concordasse com ele, que se falasse, a pessoa se tornava réu de morte por ele, ordenado por ele. E eu via ele doente, eu via ele vomitando uma água suja de dentro dele. Eu via ele cair no chão como tivesse um ataque epilético. E aí vinha um homem, levantava ele, e ele não morria, não tinha morrido com aquilo. Mas ele estava bem doente na visão que Deus me deu. E aí, meus irmãos, Deus começou a falar comigo depois da visão que era para nós nos unir numa só fé, no só amor, na oração, no mesmo espírito, querendo, não é, a mesma coisa de um país, de um Brasil melhor, que ele faria isso por amor da igreja dele, por amor dos seus filhos, das suas filhas. Glória a Deus. E eu creio nisso. Né? Não vamos pôr nossa confiança. Eu não entendi se ela quer que, na visão dela, né, se Deus pediu pra gente orar, né, clamar para que Deus
faça da mesma forma que ele fez na visão dela, por esse ditador, que ele sofresse, que ele vomitasse essa água suja, se isso acontecesse com o mesmo líder político aqui no Brasil, né? Isso ela não deixou bem claro. Ela falou que deu essa visão e falou: ó, Deus vai pra gente orar pra Deus fazer aqui no Brasil um novo Brasil. Mas será que essa seria a forma, né? Será que ele faria isso com o presidente atual? Como está dizendo a palavra aqui no verso 3, não confieis em príncipe nem filho dos homens, em que não há salvação. Porque são homens. São homens como nós, comedores de arroz e feijão. São homens. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Né? Ezequiel profetizou sobre isso. Né? Ou Jeremias, se não me falha a memória, foi Ezequiel que profetizou: maldito o homem que confia no homem. Jeremias. Quem achar o versículo, deixa aí nos comentários. Amados, nós vamos também ouvir a nossa irmã Cristina, né? Que teve essas visões com vocês, né? Teve essa visão com vocês sobre o barquinho que ela vê, sempre que nós estamos orando por vocês na igreja lá, ou no monte, ela vê esse barco com os pedidos de vocês. E nada melhor do que ela mesma para falar, né? Vamos recebê-la agora, que ela vai saudar vocês e contar. Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Só mostrava assim, mas eu vou falando da medida que eu vou lembrando. O exército do Arcanjo Miguel sitiando as fronteiras do Brasil, o mapa todinho do Brasil, né? Que só mostrava assim, que tinha país, a Rússia e a Venezuela querendo atacar o país, né? Com mísseis, né? E o senhor... Vamos lá, ela viu. Essa mulher que ela não quer se aparecer, né? Ela viu a Rússia e outros países querendo atacar o Brasil, né? já estava com os anjos assim, prontidão, né, sitiando as fronteiras do país para não haver guerra. Se houver, o Senhor vai intervir, né? Só mostrava também uma onda enorme, de não sei quantos metros, que representava o comunismo, ele barrando essa onda, né? E o Senhor mostrou também outro dia para mim que o comunismo ele foi criado no inferno, né? Deus me dava essa visão. Então vamos lá. Ela diz que viu uma onda subindo sobre o Brasil e essa onda seria o comunismo, né? E uma outra visão, ela viu esse comunismo sendo criado no inferno, ou seja, o comunismo foi criado no inferno, segundo essa a visão dessa mulher. E também o Senhor mostrava para a igreja estarmos orando, porque Ele quer escrever uma nova história na nossa nação. Glória a Deus. Mas precisa que eu e você sejamos orando, jejuando por essa nação. Glória a Jesus. Porque o Senhor mostrava que tem um principado nessa nação, tem vários, mas esse é um deles, o principado da idolatria. Ele é tão grande por causa da idolatria que ele quase chega a encostar nas nuvens, esse principado, né? Tá, aí tem uma. Ela disse que viu no Brasil tem um principado, né? Muitos, mas um deles é a idolatria. E realmente, o Brasil, ele é um país muito idólatra, né? Seja idolatrando futebol, seja idolatrando, né, a Ave Maria, os padres, e isso vem pro nosso meio também, o meio gospel, né? Idolatrando pastores, idolatrando ministros de louvor, né? Onde o que o pastor diz, o que o ministro de louvor diz, né? O que o cantor diz é mais valioso do que o que está na Bíblia, né? Então, isso serve tanto para quem é de direita, tanto para quem é de esquerda, né? Tanto para quem ama o Lula, tanto para quem ama, idolatra, né, o Bolsonaro. Né? Eu só falava, eu quero derrubar esse principado por terra, mas a igreja tem que orar e jejuar para me escrever uma nova história nessa nação. Né? Então, se a igreja orar, Deus derruba esse demônio. Né? Principados são demônios territoriais, né? Mas esse aí abrange a nação toda, porque tem muita idolatria. Acima da nação, nos ares, assim, fica um principado da corrupção. Ele é muito grande, ele é do tamanho todinho do país. Por quê?
por causa da corrupção que cada vez mais aumenta. A igreja vai ora, aí o senhor manda umas bolas de fogo, parecendo bola de canhão, Oh, aleluia. mas é de fogo. Aí ele fica capengando com as asas, aí volta a corrupção de novo, ele aumenta de tamanho, né? Então o senhor falava para a igreja orar, para ele estar repreendendo esses demônios. Principado, irmãos, é só com oração, jejum, de ser madrugada, monte, essas coisas. Não é qualquer oraçãozinha para derrotar esses demônios. As pessoas têm que entrar em propósito, têm que orar, têm que jejuar. E o senhor mostrava também um demônio de confisco que atua lá em Brasília. Um demônio de confisco, um demônio de roubo que atua lá em Brasília. Os irmãos orem para Deus repreender esses demônios, né? E os Ah, tá, ela tá falando que tem o principado da corrupção e o principado do confisco, né? Que tudo é caixa 2. Realmente, o Brasil, ele meio que já nasce na corrupção, né? Já nasce o português, né, roubando a terra dos índios. Ah, mas os outros países também é assim, mas isso tá enraizado na cultura brasileira. O brasileiro, ele tem aquele negócio do jeitinho brasileiro. Tudo dá pra dar um jeito, tudo eu quero levar vantagem, tudo no que eu vou sair ganhando. A corrupção parece que tá dentro, o brasileiro já nasce com isso, né? Isso tem que ser mudado, tem que ser mudado. É, não só em questão de demônios, mas a nossa forma de pensar, o nosso caráter tem que ser mudado. o Senhor mostrava assim também para mim que os irmãos assim que oram assim, em geral, o Senhor sempre me mostra os irmãos que oram, os ouvintes desse canal, o Senhor visitando pessoas que têm causa na justiça, pessoas que têm causa no INSS, pessoas que fizeram um propósito com Deus. Deus não me abriu a visão para ver qual era o propósito, mas ele mostrava que tem pessoas que fizeram um propósito com a igreja. Ele fala que ele garante a vitória, né? Aleluia. E tem outras pessoas de outros países que ouvem o canal e também fazem. E pessoas que têm entes queridos que precisam ser libertos dos vícios, das drogas também. Ele sempre mostra visitando e me mostra aquele barco. Às vezes ele desce com barco de ouro na Esmeralda, com as respostas de oração dos irmãos que têm orado, né? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Não pode falar das leis não, que ele quer mudar, né? Glória a Deus. Pode dar as leis, sim. E ele, Pode falar. ele mostrou também assim, irmãos, que ele quer derrubar umas leis por terra, umas leis aí que fizeram para prejudicar os trabalhadores, e só com oração. Eu sempre vejo Jesus Tomara que seja a taxa da Shein, da Shopee, que essa seja uma das leis, porque pelo amor de e Deus. os anjos dele, o anjo Rafael, a equipe de anjos deles lá em Brasília, entrando no Congresso, fiscalizando as leis. Os irmãos sabem que o Congresso acredito que são os senados e os deputados, assinaram para que as pessoas que ganham acima do salário mínimo, nem que seja só R$ 10, para ter um reajuste menor que a inflação, né, irmãos? Isso é uma injustiça muito grande, né? E o salário mínimo teve um aumento de 9,77, enquanto os aposentados que trabalhou 35 ou 40 anos teve um reajuste só de 3,71, né? Então o Senhor quer mudar isso, né? Ele quer mudar a história dessa nação, quer repreender esses demônios de miséria. Tem demônios de miséria também que atuam nessa nação, demônio de desemprego, demônio de carestia, tem principado de impostos altos, abusivos. E ele também me mostra assim que muitas leis que são assinadas são os demônios, isso aí pode falar, né? São os demônios que inspiram eles a fazer esses impostos abusivos. O Senhor me mostrou que é um demônio que inspira essas leis malignas, é tudo os demônios que inspiram para oprimir mais ainda o trabalhador. Sim, é complicado também, né? Porque aí parece que tudo é demônio. O Brasil é um país endemoniado. É, tem a parte, sim, espiritual, né? Eu acredito nisso, que o Brasil, apesar de ser um país próspero, né? Tem um lado espiritual que afeta muito, né? O crescimento do Brasil. Mas não só, não só. Eu não acredito que é só isso. Eu acredito que o país, ele é um Brasil mal educado. Como que eu posso dizer? É, é um país sem educação, sem educação. Então, desde criança a gente aprende a querer ganhar vantagem em cima de tudo.
desde criança, a gente sempre quer ganhar vantagem. Então, a gente vai crescendo e essa pessoa que desde criança é ensinada a ganhar vantagens, quando chega num lugar onde tem poder, ele vai querer mais poder. Então, tem um lado espiritual, mas acredito que tem a nossa criação também. E outra coisa também que ele tem me mostrado assim, porque o livro de Salmos fala que ele é pai de órfão e juiz de viúva no seu lugar santo. Os irmãos sabem que reduzir a pensão da viúva pela metade e deixou de ser vitalícia, só se a pessoa tiver 46 anos, né? E os parlamentares, quando se aposenta o servidor público, irmãos, a pensão deles é vitalícia. E da viúva eles cortam. O senhor falou que não vai invalidar a palavra dele por causa de presidente nenhum. Então os irmãos orem sobre isso, que Deus quer também fazer uma reforma na Previdência. Ele mostrou que tem muita falcatrua na Previdência. Os irmãos veem que a Previdência sempre erra para menos, nunca mais, né? Os irmãos veem a revisão da vida toda na troca de moedas. Eles não querem pagar esse direito aos aposentados, né, que tiveram as maiores contribuições antes de 94, né? Então, muita injustiça social, né? E precisa ser feita uma reforma na Previdência, mas na maneira de Deus, né? O senhor fala assim que muita gente deixa de pagar a Previdência, empresas grandes. É por isso que a Previdência vai cada vez criando um rombo maior, mas não é o trabalhador que é o motivo disso, né? A má administração da Previdência. Aí ela falou tudo. A má administração, corrupção, querer ganhar vantagem em cima de tudo. Aí ela tocou no ponto Também certo. fala que quer fazer uma reforma na Previdência. Glória a E eu e Deus. você tem Louvado que seja. orar, tem que jejuar, tem que madrugar, porque Deus muda a história dessa nação. Amém? Os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, bate com o que o Senhor me pediu. Glória a Deus, essa semana que passou foi tudo assim, Deus falando comigo na madrugada. O que ela viu bate com tudo isso, né? A nossa pátria está entregue a homens corruptos, né? E falando nisso, quando eu vi esse presidente da nossa república lá no inferno, ele queria se justificar, como se ele fosse um homem bom, e ele queria se justificar dizendo que deu muitas canetadas, né? E ele não se arrependia, ele queria livrar a própria pele dele lá no inferno, tentando justificar as suas obras. Eu sei que o objetivo do canal não é esse, é eu contar a experiência, e nos próximos vídeos eu vou contar umas experiências que eu tive com Deus, né, para os irmãos, porque, mas Deus mostrou que era para mim gravar, então a gente obedece. Mas a gente não está aqui para falar de política, não está aqui para nada disso. É só mesmo se o Senhor ordenar. Como ele me ordenou, e eu orei pela irmã Cristina, para ela dizer o que ela viu, se Deus concordava. Então o Senhor concordou que ela participasse sim, me falou que ela podia sim falar o que ele tinha mostrado também. Então, os irmãos, aguardem aí os próximos vídeos, né, que nós vamos responder alguns de vocês, responder as perguntas de vocês. Vamos preparar um vídeo só de resposta aí para os irmãos pelas perguntas que vocês já me fizeram. E outros que ainda vão fazer, nós vamos responder sim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se escutar uns barulhos aqui, é meu netinho que chegou, tá fazendo bagunça por aqui. Não estranhe os barulhos. Deus abençoe a todos. Forte abraço a cada um de vocês. Deus abençoe e prospere mais e mais as suas vidas. Amém. Muito fofa, né? A professora Nadira, ela ficou conhecida pelos uns vídeos de como o casal deve se portar nos quartos, e ela, às vezes, elas faz esses vídeos de revelação, de experiência, e é bem legal, bem legal. Então é isso, gente. O que que vocês acharam, né, dessa profecia, né, dessa visão que ela teve? Concorda, concorda? Faz sentido para você? Não faz? Se você gostou, curta, comenta, compartilha. É isso aí. Meu nome é Gabs Conceição e até a próxima.